Vamos nos colocar de pé. Nós estamos hoje no 21º dia da exposição bíblica, Epístola aos Efésios. O capítulo é 1, versículo 21, e o tema do nosso estudo hoje é Cristo exaltado acima de todo governo. Como eu sempre faço, eu vou ler aqui nos originais e a gente lê junto na tradução em português. Riperano passes arres cais equisias, cai dinameus, cai kiriotetos, cai pantos onômatos, onomatizomeno, o mono ento aioni, tuto alacai ento melonte. Acima de todo o principado, de toda potestade, de todo poder e domínio, e de todo o nome que se nomeia, não somente neste século, mas também no vindouro. Amém? Pode se assentar, glorificados. Assim como existe hierarquia no governo de uma nação, por exemplo, o Brasil, existe os chamados 3 poderes: o poder executivo, legislativo e judiciário. Em resumo, o poder executivo é o presidente, os governos do estado e os prefeitos dos municípios da cidade. O legislativo são os senadores, os deputados estaduais e federais e também os vereadores. Agora, o judiciário fala do STF, né, os tribunais estaduais e também os juízes. Então, essa é a hierarquia que governa uma nação. No caso, a nossa é assim que funciona. E também, assim como existe essa hierarquia aqui na Terra, também existem níveis de poderes e hierarquias espirituais, como se vê nesse texto que nós acabamos de ler. E o apóstolo Paulo quer que a igreja do Senhor, os crentes que estão em Éfeso, compreenda que Jesus Cristo está exaltado acima de qualquer autoridade ou poder, quer seja humano, quer seja espiritual. Então, Cristo está acima de tudo, Cristo está acima de todos. Observe aqui o texto, eu vou falar nessa colocação aqui, embora ali esteja primeiro poder, potestade, principado e domínio, eu quero falar nessa colocação. Então veja só, acima de todo, principado, potestade, domínio e poder. Eu vou falar nessa colocação, vou repetir de novo. Acima de todo, principado, potestade, domínio e poder. Repete isso comigo, por gentileza. Diga comigo, principado, potestade, domínio e poder. Agora, a primeira coisa que nós temos que entender aqui é o que Paulo fala, acima. Então, Cristo está acima. Essa palavra acima significa muito além, muito mais elevado. Então, o amor de Deus pela nossa vida, ele não tem como dimensionar. Em João 3,16 fala lá, Deus amou o mundo de tal maneira. Essa tal maneira não tem como dimensionar. Não existe uma forma de nós medirmos um amor de Deus. O amor de Deus é imensurável. E Jesus sempre foi Deus exaltado. Todos nós sabemos que Cristo, antes de tomar a forma humana, antes de encarnar, ele era Deus. Ele nunca deixou de ser Deus. Então, ele já era exaltado sobre todas as coisas. Mas por amor ao mundo, ele não só amou o ser humano, ele amou toda a sua criação. Então, por amor à sua criação, e no caso também a nós, o seu povo, que é o principal aqui no caso, Deus, o Senhor Jesus, resolveu resgatar a sua criação, tomando a forma humana. Então, Cristo desceu na terra, ele se despiu da aureolada e pomposa glória dele e se fez como um de nós. Ele desceu aqui na terra e se fez como um de nós. A única diferença é que Cristo não pecou, 100% homem, ele não teve falha nenhuma, ele é puro, perfeito, 100%.
E quando Jesus veio aqui na terra, ele toma a forma humana, por quê? Porque o ser humano estava perdido. E aí está lá escrito em Lucas 19:10, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então Cristo veio nos resgatar, restaurando o homem, e agora ele toma essa forma humana não somente para nos salvar, tá certo? Isso é o ponto principal. Só que ele nos faz participantes do seu reino. E isso envolve relacionamento. Então o amor de Deus, ele é tão grande para com a vida do seu povo, e no caso da sua igreja, que ele não só salva o seu povo, mas ele fala: eu quero que vocês participem do plano de salvação que eu tenho efetuado desde a eternidade. Eu quero que vocês façam parte do meu planejamento, ou seja, então a igreja participa com Cristo desta obra tão gloriosa que ele determinou efetuar desde a eternidade, que é a obra da salvação. E como que a gente participa na obra da salvação? Você não prega o evangelho? O evangelho é o evangelho da salvação. Nós, a igreja, não salva ninguém, mas nós somos agente da salvação, porque temos a mensagem que salva. Então ele nos fez participar disso. Isso é algo tremendo, né, do amor de Deus para com a nossa vida. Veja só, e aqui quando fala que Cristo está acima, é tremendo, porque ele sempre foi elevado, mas como o homem estava por baixo, o homem estava caído, então ele falou: então eu vou resgatar o homem, eu vou restaurar o homem. E é por isso que hoje o ser humano em Cristo, ele está exaltado, porque Cristo, ele venceu de forma humana, então ele levantou a raça humana novamente, que estava caída. E veja só que coisa tremenda, todo o ser humano está condenado à morte, não só a morte física, mas a morte eterna. E nós podemos ver que coisa tremenda. Lembra quando Cristo morreu? As mulheres, a Bíblia diz que pelo domingo pela manhã, elas foram, a Maria Madalena e outras Marias, que tinham outras, foram até o sepulcro, e no caminho que elas estavam indo para o sepulcro, elas diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra? E Marcos está escrito isso, 16, o versículo 2 e o 3, elas estão discutindo, né, no bom sentido, elas estão falando entre elas, quem vai nos remover a pedra? E o texto lá no versículo 3 vai dizer: e era uma pedra muito grande. Só que quando você faz uma leitura do Evangelho de Mateus, que complementa aí no caso essa narrativa, você pode ver que no domingo pela manhã, quem que aparece vindo do céu, removendo a pedra? Um anjo. O capítulo 28, versículo 2, olha só, de Mateus: e eis que um anjo houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou sobre ela. Presta atenção, essa palavra sobre aí, é aquela mesma palavra acima, tá? É a mesma, no original é a mesma palavra. Então veja só, a pedra, preste atenção, a pedra, qual que era o pensamento das mulheres? Quem vai remover a pedra? Elas, humanamente falando, sozinha, não tinha como remover a pedra, porque era uma pedra muito grande. E humanamente falando, elas não conseguiriam remover a pedra. Só que a Bíblia diz que houve uma intervenção do céu. E através daquela intervenção do céu, a pedra foi removida. Então aquilo que preocupava aquelas mulheres, aquilo que deixava elas em preocupação, já não há mais preocupação, porque agora, perceba, a intervenção do céu, a intervenção divina, chegou removendo a pedra, e o texto diz: estava sobre ela, sentou-se sobre ela, ou seja, o anjo estava acima da pedra. E por que isso? Porque pedra fala de algo que é morto. Pedra tem vida? Pedra é morte. Só que o anjo tem vida. Então, a vida venceu a morte. Pegaram aí? Então, preste atenção. Essa pedra é o que eu sempre digo, agora você vai entender numa dimensão maior. Essa pedra, ela foi removida por amor a nós. Porque essa pedra representa o quê? O ser humano estava morto. O ser humano estava perdido. E agora Cristo, ele desceu ao nosso nível para nos resgatar, e ele venceu a morte.
Então agora a vida está acima da morte. E pela vida estar acima da morte, entende? Então é por isso que a nossa posição em Cristo Jesus hoje não é mais uma condição de condenado, de morte eterna. Por quê? Porque a pedra já foi removida. Então a pedra foi removida por causa de quem? Por causa do ser humano, porque sozinho o ser humano seria incapaz de ser salvo. Aí o ser humano olhava, mas quem removerá essa pedra? Quem nos tirará da condenação? Aí veio Jesus e falou: pode deixar que por amor a vocês eu vou remover essa pedra. Então esse remover da pedra fala de que Cristo, a vida, é que venceu a morte. Então ele está acima. Você sabe que o último inimigo a ser vencido é a morte. Esse é o inimigo mais terrível e Cristo já triunfou sobre ele. Agora veja, ele está acima, Cristo está acima. Então, como homem, ele venceu e agora ele retomou a sua posição divina. E como ele venceu como homem, é por isso que o ser humano tem uma posição de honra ao lado dele, porque ele tomou a forma humana para nos resgatar. Isso é muito forte. Agora veja isso aqui comigo. O texto vai dizer que ele está acima de todo primeiro, de todo principado. Não esqueça, principado, potestade, domínio e poder. Primeiro, principado. Essa palavra aqui, principado, significa o primeiro lugar, líder. Os principados são os demônios que agem e atuam nas lideranças internacionais. Então preste atenção. Esse principado aqui, eu estou falando de uma hierarquia celestial. No caso celestial, que eu estou falando das regiões espirituais. Então existem demônios que são chamados na Bíblia de principados. Por que eles são chamados de principado? Porque ele é um líder. E esses líderes, esses demônios, eles agem na onde? Eles agem na liderança internacional. Isso é muito forte. E eu vou te dar a prova bíblica disso. Vamos lá, Daniel capítulo 10, versículo 12, 13 e o 20. Observe isso aqui comigo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras, por causa da tua oração. Mas o príncipe, presta atenção, mas o príncipe do reino da Pérsia, ele está falando de um homem humano aqui? Não, esse príncipe do reino da Pérsia é o que estava por detrás do imperador. É o que estava por detrás do reino dominante. No caso, quem estava dominando na época aqui era o Império Medo-Persa, que tinha acabado de vencer o Império Babilônico. E eles agora que é o império dominante do mundo, entende? E aí o que aconteceu? Uma parte do povo de Israel, presta atenção nisso, uma parte do povo de Israel já tinha voltado para Jerusalém. Deus não falou que eles só ficariam cativos 70 anos na Babilônia? Depois de 70 anos eles iriam voltar para a terra e restabelecer o culto, erguer o templo novamente e voltar a cumprir o propósito de Deus na vida deles, que era o quê? Ser luz para as nações. Havia essa promessa sobre a vida de Israel. Só que o que acontece? Entre esse tempo, o rei Ciro, no caso o Ciro, deu o decreto, o povo pode voltar. Só que eles estão trabalhando na liderança de Josué e Zorobabel. Eles estão trabalhando, o que eles fazem? Lançam os fundamentos do templo e começam a edificar o templo. Aí, capítulo 4 do livro de Esdras, entrou um adversário, que no caso eram os samaritanos, e o texto sagrado vai dizer, está todo o capítulo 4, aí você tem que ler isso aí depois, tá certo? Eu estou resumindo o capítulo 4. Aí esses homens se levantaram, e a Bíblia diz que eles se levantaram no tempo de Ciro, no tempo de Dário, e no tempo ainda de outro rei Medo-Persa, que era o Artaxerxes. E eles estavam lutando, para quê? Para que os filhos de Israel não pudessem trabalhar na reconstrução do templo, para que eles não viessem a viver aquela restauração do templo, do culto, e para que eles não viessem a voltar a buscar a presença do Senhor. Então Daniel, que ainda estava na Babilônia, ele já estava aqui, ele tinha mais de 80 anos, Daniel estava beirando os 90 anos de idade aqui já, tá certo?
E alguns estudiosos chegam a dizer que ele não voltou naquela época para a Jerusalém por causa da sua idade. Ele já estava muito velhinho, já era um ancião bem avançado de idade, e ele tinha uma posição muito grande diante do império, e eles não permitiram que ele então voltasse naquele tempo. Então, Daniel, o que acontece? Havia um impedimento, preste atenção, havia um impedimento. Qual que é o impedimento? Barraram a obra. Qual que era a obra? Estão querendo interferir no culto, estão querendo interferir no templo, estão querendo interferir no sacrifício, não querem que o povo busque ao Senhor. E aí, preste atenção, aí é onde diz aqui, que Daniel está orando durante 21 dias, filho, 21 dias, e a Bíblia diz que desde o primeiro dia que ele começou a orar, Deus já tinha ouvido a oração. Mas por que a mensagem profética, a revelação acerca do que estava por vir, não tinha chegado a Daniel? E ali, por que ainda havia um impedimento, que o povo estava sendo impedido de trabalhar na obra do Senhor? Aí ele responde, mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes. Por que primeiro príncipe? Aqui, primeiro principado, porque Miguel faz parte da hierarquia celestial. Não tem o arcanjo? Não tem só um arcanjo, só mostra a Bíblia um por nome, que é o arcanjo Miguel. Mas esse texto aqui, primeiro príncipes, um dos primeiros príncipes, então significa que tem mais de um arcanjo, mas a Bíblia não dá o nome deles, e não fala quantos tem, fala que existe mais de um arcanjo, e Miguel é o principal deles. Então existe uma hierarquia no céu angelical, tem um arcanjo, tem um querubim, tem um serafim, tem as variedades de outros anjos. Enfim, você já entendeu isso aqui. Agora veja só, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Então o anjo Gabriel, que a Bíblia não fala a categoria dele, simplesmente veio para trazer a mensagem para Daniel. Veio trazer a mensagem dizendo que Deus estava no controle de tudo e das coisas que iriam acontecer no futuro, tá certo? A respeito do povo de Israel e do plano de Deus para Israel. E agora Daniel está orando, porque ele não está entendendo por que o impedimento está acontecendo. Eles esperavam levantar o templo porque o Messias iria reinar, porque eles esperavam a chegada do Messias. Então, se não tem templo, se não tem manifestação de culto, como que vai chegar o Messias? Então essa era a preocupação do povo de Deus, do povo judeu, em termos genéricos, o povo de Israel. Então ali por detrás daquele impedimento na obra havia o quê? Um principado. Havia um demônio que estava atuando no rei daquela época, e aquele rei era um rei internacional, porque era o rei dominante da época. Quem dominava, entre aspas, o mundo naquela época, eram os medos e os persas. Olha que coisa tremenda o que acontece no mundo espiritual e a gente não fica sabendo. Olha o versículo 20 de Daniel. Daniel ainda recebe essa informação do anjo, e disse: sabes por que eu vim a ti, Daniel? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Sabe quem que derrotou os medos persas? Alexandre o Grande, que era da Grécia. Você está vendo que tem uma luta pelo poder? Deus estava revelando para Daniel que havia no mundo espiritual uma luta pelo domínio mundial. E como que Daniel venceu esses demônios? Presta atenção, Daniel estava lutando com um principado, demônios que atuam internacionalmente. Sabe como que ele venceu isso? No jejum e na oração. Ele entrou em jejum e oração, e o Gabriel falou: quando você perseverou no jejum e na oração, Deus deu ordem para o arcanjo Miguel, e ele veio pelejar nessa causa. E aí sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu, irmão? O povo voltou a trabalhar no templo e a obra deu seguimento. Então veja, olha só que coisa tremenda. Havia um principado lutando contra o culto do povo de Deus. Havia um principado lutando contra a vida do povo de Deus, para que o povo de Deus não se reunisse, não buscasse a Deus, não glorificasse a Deus, e Deus não se manifestasse no seu povo. Porque qual é a intenção desse principado trabalhar assim? É para que as pessoas continuem na sua cegueira espiritual. Então veja que o que nós estamos lutando é coisa muito séria. Só que a Bíblia diz que Jesus está acima do principado.
Eu só quero que você identifique isso aqui comigo, tá certo? Perceba uma coisa, você lendo aí comigo em Daniel 10, 20, há uma luta no mundo espiritual pelos poderes internacionais. Esses demônios querem se oporem à obra de Deus e promoverem a iniquidade e a incredulidade entre os moradores da terra. Então, volto a repetir, Daniel venceu essas forças jejuando e orando ao Senhor, tá certo? Então, quando o crente, ele ora, jejua, clama ao Senhor, você não imagina o efeito que isso causa no mundo espiritual. É um efeito tremendo. Agora você entende por que a nossa luta é no mundo espiritual? A igreja guerreia sim. Agora veja, então o poder de Cristo, Cristo está exaltado acima dos principados. O que é? É um líder, é um demônio líder que atua nos poderes internacionais. E hoje acontece assim. Você não ouve falar da união, da Organização das Nações Unidas? Por detrás daquele povo lá que não teme a Deus, existe um principado agindo na mente deles, agindo no coração deles. Para quê? Para de alguma maneira tentar impedir a obra de Deus, para que a salvação não se manifeste sobre a vida do ser humano, para que a revelação do Evangelho não chegue à vida das pessoas. Pasme. Agora vamos lá. E toda potestade. A palavra potestade significa autoridade para governar, estado de controle sobre alguém ou sobre algo. As potestades, eles operam na onde? Operam nas lideranças nacionais. Preste atenção. Então, o principado opera nas lideranças internacionais, é coisa mundial. Agora, as potestades, elas atuam nos poderes nacionais. Eles agem nas lideranças nacionais. Olha isso aqui, gente. Eu percebi que vocês estão voltados aqui. Eu estou animada com isso, porque o assunto chama atenção mesmo, sabe? Escute isso aqui. Nos dias do nascimento de Cristo, no caso da encarnação de Cristo, quem que era que dominava o mundo na época? Era o Império Romano. Tinha vencido o Império Grego, tá certo? E agora, nos dias que Cristo nasceu, quem está dominando é o Império Romano. E a Bíblia Sagrada diz que havia um líder. Quem que era o líder? Isso eles dizem que era título, César Augusto. É ele que estava sob o Império Romano. E detalhe, quem é que está reinando na época que Cristo nasceu? Qual que é o império? Império Romano. Aí o que acontece? Como eles dominavam o mundo, o que acontece? Existem outras nações, não existem outras nações? E aí o que eles fazem? Como eles dominam, eles levantam, eles pegam um homem e falam, você vai liderar essa nação. Ele pega do próprio povo que eles venceram e fala, ó, você vai reinar aqui. Então preste atenção, quem escolhe quem vai sentar nesse trono, quem vai reinar, quem vai governar sobre essa nação é o principado. O principado delega autoridade para a potestade. Olha isso aqui no campo que nós estamos entrando. Eu estou entrando num campo muito tremendo aqui de batalha espiritual, gente. Agora preste atenção nisso aqui. Então o principado, no caso aqui, que estava agindo sobre o Império Romano, tá certo? Nos dias, isso está escrito em Lucas 2:1, tá bom? O César Augusto, ele ortogou autoridade para potestade. O que é potestade? Líder nacional. Diga isso, potestade atua nos líderes nacionais. É isso aí. E quem é, preste atenção, você sabe que para reinar em Israel, tinha que ser israelita, e principalmente, o pastor Júlio muito bem sabe disso, também, e os pastores conhecedores da palavra, que somente quem poderia reinar na tribo de Judá, somente quem fosse da descendência de Davi, nenhuma outra pessoa poderia reinar, preste atenção, por isso que a Bíblia chama Jesus de a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, porque ninguém que não seja da tribo de Judá e da linhagem de Davi tem direito ao trono. E agora quem que está no trono de Jerusalém nos dias que Jesus nasceu? Diga, Herodes. E Herodes era edumeu, ele era um edomita. E como que ele foi para lá? Porque o principado que estava atuando, um demônio líder que atuava no imperador romano, pegou e colocou a potestade dele lá.
foi lá e delegou a autoridade. Falou: ó, Herodes, você vai reinar, só que você não reina para você, você reina para Roma. E agora você identifica isso aqui comigo, isso aqui é um assunto muito violento, gente. Observa, em Jerusalém na época, sabe quantos sumos sacerdotes tinham? Tinha 2 sumos sacerdotes, Anás e Caifás. Isso viola a lei de Deus do Antigo Testamento, porque só poderia ser levantado um sumo sacerdote da tribo de Levi quando morresse um. E por que tem 2 sumos sacerdotes na época? Por quê? Porque estava corrompido. Não foi Deus que levantou nem Herodes nem o sumo sacerdote. Quem foi? Foi Roma. Foi Roma que indicou: ó, esses aqui é que vão aqui tomar conta da religião, esse aqui vai tomar conta da política. Por quê? Porque a mente deles estava contaminada pelo inimigo. Agora você entende isso aqui comigo, gente do céu, isso aqui é forte demais. Então vamos lá, não foi Deus quem levantou Herodes e nem o sumo sacerdote da época. Assim como o principado, a potestade, presta atenção, o principado não tentou atrapalhar a obra de Deus, agora a potestade que atua na onde? Nos reis nacionais, nos líderes, nos governos nacionais, eles tentaram também atrapalhar a obra de Deus. Sabe por quê? No dia que Jesus nasceu, Mateus 2,13, sabe o que Herodes quis fazer contra Jesus? Matá-lo. Os magos ficaram sabendo: nasceu o rei dos judeus. E aí Herodes chegou para os magos e falou: me fala onde ele está, porque eu quero ir para adorá-lo. Mas ele queria, Mateus 12,13, queria matá-lo. Por quê? Porque Jesus é o Salvador. Então ele queria impedir o quê? A obra de salvação. Agora veja o que aconteceu quando Cristo nasceu. Mateus 2,3, presta atenção. Olha o que aconteceu no momento que o Salvador, o Filho de Deus, o Messias, o ungido, ele nasceu. Olha como Herodes de Jerusalém ficou, presta atenção. E o rei Herodes, ouvindo isso, leia, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. Sabe por que Herodes ficou perturbado? Porque agora ele vai perder a posição. Sabe por que Jerusalém está perturbada? Porque o sacerdócio estava corrompido. Por que Jesus chegou no templo, metendo o pé nos cambistas, virando mesa? O culto estava corrompido. E por que o culto estava corrompido? Porque quem comandava aquele culto não era mais Deus, eram os homens infiltrados, homens conduzidos por potestades, homens que misturaram o reino de Deus com a política. E agora, preste atenção, o sacerdócio estava corrompido. Só para você entender como que estava a situação. Herodes, presta atenção, ele não era o rei que Deus levantou. Ele agia de acordo com o Império Romano. O que o Império Romano mandava fazer, ele fazia. Então ele não estava sendo conduzido por Deus. Quem estava por detrás dele era o Império Romano. Então é assim que os demônios fazem. Primeiro tem um demônio principado, atua nos poderes internacionais. Agora ele vem para a potestade. Aí ele pega e dá uma ordem para aquela categoria de demônios. Ó, agora vocês têm autoridade para trabalhar nessa nação. É forte demais isso aqui. Agora presta atenção. E por que Herodes fica perturbado? Por que Jerusalém fica perturbado? Sabe por quê? Cristo nascendo vai acabar com a corrupção de Herodes e do sacerdócio. Eu vou falar de novo. Quando Cristo se manifesta, a corrupção do culto acaba, a corrupção da política acaba. Por que eles estão perturbados? O Salvador nasceu, o Salvador se manifestou. E hoje isso como que acontece? Os demônios ficam perturbados até o dia de hoje, filho. Até o dia de hoje, ó, Cristo nascendo, volto a repetir, Cristo nascendo acaba com a corrupção de Herodes e do sacerdócio. Hoje, quando Cristo nasce no coração da alma perdida, a potestade fica perturbada, porque sabe que vai cair, vai perder o poder de influência. Entende? Quando Cristo nasce no coração da alma perdida, não tem muita gente perdida, não tem líderes perdidos. Quando Saulo estava sendo dominado, ele estava no engano. Por quê? Não estava corrompido o sacerdócio? Ele era fruto daquilo. Só que o que aconteceu? Cristo se revelou para ele. Por quê? Porque Estevão intercedeu. Não lhes imputes este pecado, Senhor.
E ali Jesus, na oração de Estevão, se manifestou para Saulo. E o que aconteceu? Caiu a potestade. E agora veja só por que o inimigo fica tribulado. Veja por que o inimigo fica perturbado. Porque aí agora a pessoa se entrega a Cristo. E quando ele se entrega a Cristo, ele passa a estar sob o governo de Cristo. E aí o que acontece? A corrupção vai acabando. Porque onde tem um crente não vai ter corrupção. É por isso que o crente é sal. O sal impede de apodrecer. É por isso que quando um crente chega, o esquema acaba. É por isso que quando um crente... pelo amor de Deus, irmão. As pessoas têm o costume de fazer os esquemas, dar o jeitinho. Aí chega o crente. Aí a potestade fala o quê? Até agora eu tinha autoridade sobre esse lugar. Até agora eu dominava esse lugar. Mas agora chegou a luz. Chegou o sol. Vamos lá, gente, eu tenho muita coisa aqui para falar para vocês. Vamos lá, adiante. Então, mas o poder de Cristo está acima das potestades. Vamos lá. Agora, qual que são o domínio? Olha lá, de todo domínio. Então, Cristo está acima do domínio, de todo domínio. A palavra domínio aqui significa senhorio, dono, possuidor. Os dominadores operam nas regiões. Líderes que atuam nas regiões. Não perca o fio da meada, presta atenção. O principado trabalha com os líderes internacionais. As potestades trabalham com os líderes nacionais. Agora, os dominadores, eles trabalham nas regiões. Eles vão trabalhando na onde? Nas regiões. Nas pessoas, porque você sabe que cada região não tem um líder. Não tem um homem que encabeça a liderança daquela região. Então esses dominadores, eles tentam tomar a vida desse homem, possuir a vida desse homem, para influenciar aquela região. Veja só isso aqui. Atos capítulo 6, versículo 13, Atos 13, do 6 ao 8. Esse estudo aqui é muito forte. Eu vou ler e depois eu venho dissecando com vocês. Olha só. E havendo Paulo e Barnabé foram enviados para a obra missionária. Veja. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu. Guarde isso, ó, 3 características desse certo judeu: mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus. Olha só, o qual estava com o próconsul Sérgio Paulo. O que é isso? O homem que dominava a região, a ilha ali de Chipre, ele dominava aquela região. Varão prudente, este chamando a si a Barnabé e Saulo, ó, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Então aquele líder daquela região queria o quê? Ouvir a palavra. Mas olha o que acontecia. Mais resistia-lhes ele mais, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o próconsul. O que é apartar da fé? É desviar. Então preste atenção. Havia um homem chamado Elimais, encantador, feiticeiro, que estava sendo usado por um demônio de domínio. Para quê? Para alcançar o líder daquela região. Agora imagine isso aqui, pelo amor de Deus. E qual que era a intenção, gente do céu? Qual que era a intenção desse Elimais influenciar aquele líder daquela região, no caso o Sérgio Paulo, próconsul? Qual que era a intenção? Para influenciar toda aquela região. Por quê? Se agora, qual que é a intenção desse mágico? Apartar da fé. Todos aqueles que querem ouvir a palavra. Então qual que é a intenção desse espírito imundo? Fazer com que as pessoas não cheguem à fé. Então eles vão colocando o quê? Impedimento. Vai colocando barreira. E aí o que eles usam? Usam os líderes da região. Para quê? Para manifestar a influência demoníaca deles, porque eles estão sendo usados por esse demônio de domínio. Agora pega isso aqui, eu só vou falar de 3, existe mais, né? Mas eu só estou nesse texto. 3 características aqui nessa região que esse demônio queria operar. Veja só, primeiro, ele era mágico, diga mágico, falso profeta e Bar Jesus. Você pode melhor, diga mágico, falso profeta e Bar Jesus. Primeiro, mágico.
Como que esses demônios querem influenciar uma região? Magia, feitiço, bruxaria, astrologia. Até hoje tem gente que consulta horóscopo. Ele vai na revistinha, deixa eu ver como que vai ser minha semana. Deixa eu ver como está o meu astral. Isso é coisa oculta das trevas, filho. Aí eu sou do signo de Capricórnio, signo de... Ô irmão, você não tem signo não, filho. Você é salvo, você é crente, você é servo de Deus. Isso é magia. Por que você acha que dentro de cidade não tem aquelas pessoas que fazem leitura de mão, joga búzio, faz o batuque, faz a mandinga, faz a amarração? Para quê? Para apartar as pessoas da fé. Então, primeira característica, agir com magia, bruxaria, coisas ocultas. Vamos ver isso aqui. Segundo, falso profeta. Olha só, o falso profeta. Por que falso profeta? O falso profeta já diz tudo, né? Ele é falso, fala mentiras, que iludem e agradam o povo. Quer saber a diferença entre o verdadeiro e o falso? O verdadeiro fala sem se importar com quem quer que seja. O falso não, ele fala para agradar. Pegou aí? Eu vou falar de novo. O falso, ele fala para que agrade o ouvido das pessoas. Ele tem uma intenção por detrás daquelas palavras doces. Agora o verdadeiro não. O verdadeiro, ainda que a pessoa vai ficar emburrada. É por isso que quando você entra num culto como esse aqui, você não vem para ouvir o que quer, você vem ouvir o que Deus tem para falar. Porque aqui ninguém está sendo, aleluia, dominado pelos dominadores. Aqui a mente que nós temos é a mente de Cristo. Ah, meu Deus do céu. Aqui a gente não fica iludindo ninguém com falsa promessa, com falsa profecia. As pessoas que ficam reunindo pessoas aí, esses profetas aí que revelam não sei o que. Eu não estou falando contra o dom da revelação e da profecia, porque Deus usa aqui os irmãos aqui na congregação. Mas eu estou falando desses falsos que só quer extorquir o povo, judiar do povo, rebentar com o povo. E aí ele nunca fala de pecado, de arrependimento, ele só fala de vida terrena. É os falsos. E para que eles fazem isso? Não adianta, temos uma igreja cheia de pessoas vazias, reunidas com os falsos profetas, porque você sabe, esses, principalmente, esses, eu estou falando que tem pastores, entre aspas, essas porcaria, que são influenciados pelos dominadores, demônios que atuam em regiões. Aí o que eles fazem? Só junta o povo continua com aquela vida porca e suja, porque eles não são apacentadores de ovelhas, eles apacentam porcos. E você sabe que porco ele gosta de sujeira. E é por isso que o apacentador de porco não gosta de dar água limpa. Porque porco não gosta de água limpa, porco gosta de lama. Pega isso aí, irmão. Terceiro, Bar Jesus. Sabe o que significa Bar? Bar significa filho. Então ele falava que era um filho de Jesus. Olha o que esse camarada falava que era. Eu sou filho de Jesus, mas está querendo tirar as pessoas da fé. Escute isso. Falava como se fosse filho de Jesus, mas não era. E como que eu sei que ele não era? Os missionários revelaram a identidade dele. Atos 13:9 em diante, veja só. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos naquele homem que estava sendo dominado por aquele demônio. Olha só, versículo 10. Ó filho do diabo, ele não é filho de Jesus coisa nenhuma, ele é filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda a justiça. Olha lá, Paulo fala, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor. Aí Paulo, cheio do Espírito, já bradou essa, ó. Eis aí, pois agora, contra ti a mão do Senhor, porque é Deus que vai lutar contra esses demônios, é Deus que vai lutar contra essas obras da treva. Olha lá, e ficará cego sem ver por algum tempo,
E aí Paulo já, um dom de maravilha, Paulo pronunciou um juízo sobre aquele homem que está sendo dominado pelos demônios. Por quê? Ele estava sendo dominado, possuído. E ali, olha só, aquele homem se falava, eu sou o filho de Jesus. Mas estava sorrateiramente, ele era falso, terrível, sorrateiramente só tirando o povo do evangelho verdadeiro. Devagarzinho, ó, entregando uma heresia aqui. Tem que tomar cuidado, tá? Às vezes a gente ouve até dos amigos que a gente convida para vir aqui heresia. Terça-feira falou heresia, falou bobagem. O evangelho do céu não existe vingança. O evangelho do céu não existe esse negócio, é de sabor de mel, você que me humilhou e agora vai ver depois eu exaltado. Isso no evangelho não existe. É amigo, vai voltar a pregar aqui, vai voltar a glorificar aqui, mas errou, está errado, tem que ser consertado. O evangelho é: ame o teu próximo, ore por ele. Fala alguma coisa aí, irmão, me ajuda aí. Eu estou falando, o negócio hoje aqui é quente, gente. Agora veja só, vamos lá para você não esquecer, isso tem que estar na tua mente, porque essa luta a gente vive diariamente. Então vamos lá, Cristo está acima, Ele está acima, muito mais elevado, primeiro, do que todo principado, toda potestade, todo domínio e todo o poder. Então Cristo está acima de todo o poder. Preste atenção, a palavra poder aqui, ato poderoso, poderes espirituais. Escute isso. Os poderes espirituais das trevas atuam em muitas áreas, tá? Mas eu só vou falar de duas áreas que ele atua por causa do tempo, mas existe uma gama variada de atuação dos poderes. Por exemplo, eu vou falar sobre só esses dois poderes. O poder da comunicação, que é a mídia, é o jornalismo, são as notícias, é tudo isso aí, mídias sociais, televisiva, a escrita, entende, dos noticiários, e assim vai. Então, esse é um poder. Quer ver outro poder? O poder das finanças. O dinheiro também é um poder, por isso que Jesus chamou o Deus das riquezas, Mamon, porque ele é um poder. Por exemplo, existe o poder da música. A música é um poder. Eu só vou dar uma pincelada que isso não estava, eu só estou só para abrir mais a tua mente. Por exemplo, houve várias já fizeram isso aí, fizeram uma experiência, pegaram uma árvore, uma planta, e foram e colocaram, planta bonita, bem conservada, e colocaram músicas depressivas, sabe aquelas músicas que deixa para baixo, caída a pessoa, aquelas músicas, enfim, com um ritmo estranho. Sabe o que aconteceu com aquela planta? Murchou. Agora colocaram no mesmo lugar, num ambiente de músicas, entende? De louvores, essas coisas. Sabe o que aconteceu com aquela planta? Ficou viva. Você não imagina a dimensão tremenda que está na música. É por isso, mensagens subliminares. Agora você vê, tem pessoa que pega, eu já vi gente que plagiou música mundana e deu uma mudada e trouxe para dentro da igreja. A pessoa pega, tem uma inspiração lá do quinto dos infernos, que isso não existe, eu estou falando, né? Aí pega, ele teve uma inspiração diabólica, passou naquela letra. Aí chega, coloca um ritmo aqui que é para o povo. Aí o povo está agindo sob esse poder das trevas. Você já não vê essas pessoas? Coloca a luz baixa e faz. Está um modismo terrível aí, meu. Dá uma pintada de preto. Isso tudo é pinéia que eles chamam. Agora veja como que o poder da música é tremendo. Segundo Reis 3,15. O ambiente estava pesado. Eliseu falou: traz um tangedor. Quando o tangedor começou a louvar ao Senhor, a Bíblia diz que a presença do Espírito Santo veio sobre ele e ele profetizou. Só deu uma pincelada. Outro poder, o poder, presta atenção, a farmacêutica é um poder que você não imagina, o poder que é a farmacêutica.
Eu estou só dando um exemplo aqui, que eu vou entrar só no poder da comunicação e da finança. Outro dia isso aqui vai ser só um estudo só sobre isso. Mas, por exemplo, o poder da farmacêutica. Você sabia que Deus deixou remédios naturais na terra? Remédio natural. A fruta, legumes é remédio natural, filho. Tudo que a gente precisa está nas verduras, legumes, está tudo lá. O fruto da terra é tudo que a gente precisa. E existem, presta atenção, existem remédios que de fato é Deus que deu a capacidade para os homens fazer. Mas você pode ver como que a indústria farmacêutica trabalha. Eles criam um remédio, você toma aquele remédio e dá problema na outra parte do corpo. Aí você tem que tomar, aí presta atenção, aí você curou uma coisa, mas apareceu outra. Aí você vai ter que comprar outro. E aí como que fica a pessoa? Só gastando. Arrumou uma coisa, danificou outra, arrumou outra e fica nisso. Pegou aí? Isso é violento, gente. Há um poder trabalhando por detrás disso aí. As pessoas querem. Por que você acha que eles, quando eles fazem de fato aqueles remédios que de fato são verdadeiros, inspiração de Deus, que são baratinhos, vê se eles dão para o povo. Segura. Porque são poderes agindo. Agora vamos para os dois poderes que eu falei. Senão a gente só vai ficar aqui. Vamos lá. Primeiro que você tem que entender, o poder das trevas é mentiroso. A primeira coisa que nós temos que estar ciente antes de falar desses dois poderes é que ele é mentiroso. 2 Tessalonicenses 2,9. Vamos lá? 2 Tessalonicenses 2,9. Aqui Jesus, o Paulo, né, tá falando pelo Espírito Santo, falando da vinda do anticristo. Ó. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, ó, com todo o poder e sinais e prodígios de. Então ele vai operar no poder, ó, sinais, prodígios, mas é tudo de. E aí vem a pergunta, por quê que é um poder de mentira? Porque esse poder não transforma e não salva. Não muda. A pessoa fala, estou com saúde, mas não foi transformada. Recebi uma cura, fui lá na Aparecida, andar de joelho e adorei a estátua e fui curado. É poder. Só que é um poder de mentira. E por que é um poder de mentira? Porque não transformou a vida dela. Não levou ela para Cristo. Aleluia. Por isso que a Bíblia diz que Jesus é a verdade, o poder dele transforma. Vem comigo, gente. Eu vou ter que ler esse texto, é só citar, mas eu entendo que eu preciso ler. Aqui nós vemos aqui o poder das finanças e da comunicação no momento em que Cristo ressuscitou. Presta atenção. Jesus, ele ressuscitou e agora os guardas que estavam guardando o local da sepultura viu o que aconteceu, que os anjos desceram, eles ficaram até apavorados diante dos anjos. E eles viram que Jesus tinha ressuscitado, eles entenderam que Jesus tinha ressuscitado. Aí sabe o que aconteceu? Aqueles guardas chegaram presta atenção, para os líderes religiosos e falou assim para eles, olha, desceu uns seres angelicais aí, a pedra foi removida, Jesus não está mais lá não. Sabe o que aqueles líderes religiosos falaram? Eu vou resumir, põe só o versículo 15 que eu já resumi. Sabe o que aqueles religiosos fizeram? Mas pesaram, irmão, uma somatória de dinheiro muito grande. E colocou na mão daqueles guardas romanos. Colocou na mão dele. E falou assim, ó. Vocês não digam que vocês viram esses anjos, não diga isso. Vocês digam que os discípulos vieram aqui, roubaram o corpo e levaram. Veja, versículo 15. Estou resumindo. E eles recebendo o dinheiro, ó, fizeram como estavam instruídos. Olha lá. E foi divulgado, comunicação. Esse dito entre os judeus, até o dia de hoje. Preste atenção como esses dois poderes trabalham. Isso aqui também é coisa do céu, gente. Preste atenção. Aqui nesse episódio aqui, nasceu o anti-evangelho. O que é o evangelho? Eles estão saindo pregando. Jesus não ressuscitou, roubaram o corpo dele. Então a ressurreição é uma fraude. Aqui nasceu o anti-evangelho. Veja isso aqui. Por causa do quê? Da corrupção do dinheiro e do poder da comunicação. Vamos lá. O poder da comunicação e da finança. Vamos lá. Então, por causa do dinheiro, eles se corromperam.
e se renderam a Mamon. Quem que é Mamon? O Deus das riquezas. Por que eles se renderam? Eles preferiram se render ao poder do dinheiro do que se render à salvação em Cristo Jesus. Então eles foram dominados pelo poder do dinheiro, da avareza. Isso é coisa séria. Agora veja só, é por isso que a igreja, presta atenção, quando a igreja do Senhor estava vivendo, a igreja primitiva, os irmãos iam vender suas propriedades, o que eles faziam? Coloca aí, Atos 4:37, presta atenção, não perca o fio da meada. Possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço, leia aí forte, e o depositou aos pés dos apóstolos. Então, o dinheiro era colocado na onde? Nos pés. Por quê? Porque o dinheiro não pode me dominar, eu que domino ele. E por que a igreja trazia o dinheiro ao pé? Pé fala de domínio, filho. Aquilo que está debaixo do meu pé está sob o meu domínio. E aí o que a igreja fazia? Por que entregava na mão dos apóstolos? Porque os apóstolos eram de verdade enviados do Senhor, e eles que enviavam os recursos para a obra missionária, para que os pregadores pudessem levar o evangelho. Então presta atenção, o inimigo foi e pagou, falou, prega que Jesus não ressuscitou. Aí a igreja falou, o quê? Já que vocês estão pregando para falar contra, nós vamos dizimar, nós vamos ofertar para que a obra de... para que os missionários possam pregar o evangelho. Agora eu percebi que metade do glória sumiu. E aqui eu falei de uma coisa que incomoda. Mas vamos lá, presta atenção. Então os apóstolos não eram dominados pelo recurso, não eram dominados pelo dinheiro, tá certo? Não era. Agora veja na continuação dessa história, Atos 5, continuação. Olha o que a Bíblia fala, gente, presta atenção, é o contexto. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. Presta atenção, e reteve parte do preço. Diga essa palavra, reteve. Só isso. Sabendo também sua mulher, e levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos a outra parte. Presta atenção. Versículo 3. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás do teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Olha o versículo 4. Guardando não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Porque formaste esse teu desígnio em teu coração? Não mentisses aos homens, mas mentisses a Deus. Em resumo, presta atenção. Os irmãos estavam naquele alvoroço da obra de Deus crescendo, a necessidade de injetar recurso financeiro para que o evangelho fosse pregado, porque Cristo tinha acabado de ressuscitar, eles tinham que divulgar essa notícia, porque tinha alguém pagando para pregar contra. Hoje o que você acha? Quem que banca a Rede Globo? Quem que banca esses jornalecos aí que prega contra o cristianismo? Não mudou nada, eles continuam financiando o anti-evangelho, novelas que defendem homossexualismo, adultério, isso é anti-evangelho. Agora presta atenção, e a igreja do Senhor, o que ela faz? Enquanto eles estão investindo para pregar contra, a igreja do Senhor investe. Agora veja, naquele calor, presta atenção, da obra, o que acontece? Os irmãos estavam, aqueles que tinham condições, estavam vendendo a propriedade, estavam ajudando os necessitados, porque havia perseguição contra a igreja, e muitos estavam perdendo emprego, estavam com dificuldade financeira, então aqueles abastados vendiam propriedade, ajudavam os necessitados e injetavam na obra missionária. Aí Ananias e Safira pegaram e venderam a propriedade, é um valor que eu estou falando aqui, é fictício, tá? Não sei qual é o valor, porque a Bíblia não fala, mas vamos supor, ele vendeu um terreno por 100 mil, chegou, vendeu o terreno por 100 mil, e chegou para os apóstolos e falou, aqui está os 100 mil do terreno. Mas, não, falou assim, vendeu por 100 mil, aí chegou para os apóstolos e falou, aqui está 50 mil. Vendi o terreno por 50 mil, está aqui o dinheiro. Aí Pedro pegou e falou, o quê? Você vendeu por quanto esse negócio aí? Não, eu vendi por 50. Presta atenção. Você está retendo? Preste atenção no versículo 3. Por que ele reteu? Quem que estava enchendo o coração dele para reter?
Agora você entende quem segura o coração para você não ser dizimista ofertante da obra? Ali pegou. Meu Deus, isso é violento demais. Agora entende porque essas pessoas, não, eu não dizimo por causa disso, por causa daquilo, o Satanás já encheu o coração. Eu não invisto na obra. Irmão, tem gente que não faz nada pela obra de Deus. Por quê? Porque o Satanás já encheu o coração. Esse é o poder das finanças que vem corromper a vida do homem. Aí o que o Pedro falou? Presta atenção, o dinheiro é teu, você faz dele o que você quer. Por que você está querendo ganhar nome aqui entre nós? Você está querendo perturbar a comunhão dos santos? Você está querendo perturbar a igreja? Seja verdadeiro com o Espírito Santo de Deus. Pedro falou, o dinheiro é teu, você faz dele o que você quer. Agora se o inimigo está travando o teu coração para você não dizimar, não fica arrumando desculpa não. Se o inimigo está enchendo o teu coração para você não investir na obra de Deus, não fique arrumando desculpa disso, e querendo até arrumar texto bíblico para arrumar desculpa. Sai dessa. Ei, é tempo de abrir o coração. Meu Deus, Jesus amado. Então cada um sabe aí da sua vida com Deus. Presta atenção, é Satanás que enche o coração da pessoa para que ela retenha o que é de Deus. Então não retenha o que é de Deus. Se Deus, presta atenção, se Deus, agora só se Deus falou para você, não invista nada na minha obra, aí amém. Se Deus falou isso para você, está liberado. Se Deus falou para você, ó, não quero que você invista em nada na minha obra, então amém. Se Deus falou isso para você, está falado. Agora, eu não vejo na Bíblia Deus em algum momento falando isso. Entende? E aí tem as pessoas que arrumam desculpa, mas porque o dinheiro vai nisso, vai naquilo, indiferente do que as pessoas fazem, os líderes fazem. Cada um vai ter que dar conta a Deus daquilo que faz. Mas a tua parte é, quando você investe aqui, que você está dizendo, é para a obra missionária, é para a obra missionária, é para a obra. Se estão fazendo errado com o que você está investindo, aí é Deus que vai trabalhar. Deus sabe do coração de cada um, meu amado. Deus sabe do meu coração. Irmão, você acha que eu não tenho responsabilidade de estar pregando o que eu estou pregando aqui, irmão? Maior responsabilidade ainda. Agora escute isso aqui comigo, pelo amor de Deus. O dinheiro é um péssimo patrão, mas é um excelente funcionário. Ele só serve para estar no pé. Eu vou falar de novo. O dinheiro, ele é um horrível patrão. Ele não serve para ser patrão. Agora ele é um ótimo funcionário. O dinheiro foi feito para ser mandado, não para mandar. É por isso que o dinheiro não pode vir na cabeça e nem no coração. O dinheiro tem que estar no pé. É no pé, você fala, você não me domina, poder. É eu que tenho a graça de Deus. Meu Deus, eu estou sentindo a presença do Senhor aqui, irmãos. Para por aqui, eu continuo o estudo. Vamos lá, versículo 15, eu já falei do poder da finança, agora o poder da comunicação. Veja só, eles pagaram para noticiar mentira. Será que hoje acontece isso? Eles manipulam informação? Ah, que coisa, hein? E até hoje usam o poder da comunicação, olha só, influenciados por poderes das trevas, por poderes demoníacos. Então presta atenção, o poder da comunicação é bom ou não é? Claro que é. Através do, entende? O programa de rádio eu posso pregar o evangelho, televisão eu posso pregar a palavra de Deus. Eu posso usar o meu Facebook para o quê? Colocar a palavra de Deus, falar de Jesus. Só que agora você vê, tem pessoas, presta atenção, que eu estou falando aqui. Existem pessoas, ela não consegue, você pode ver, eu não estou aqui, tá? Mas você pode procurar no Facebook dela, ver se tem alguma coisa de Deus, compartilhamento das coisas da igreja. Tem pessoa que não tem nada das coisas de Deus lá, está sendo influenciada por poderes. Pode olhar, ele não consegue, o que tem? Colocar o dedo lá e colocar algo de Deus, o que tem? Ele não consegue, por quê? Porque está sob os poderes. Não, de jeito nenhum, pode, olha lá para você ver, é um negócio terrível, meu amado. Aí agora coloca uma baboseira lá. Coloca uma porcaria que não serve para nada, que não educa ninguém, que não edifica ninguém. Você está entendendo que a comunicação é um poder tremendo? Faça bom uso da tua comunicação que Deus tem te dado. Faça bom uso. Faça bom uso, meu querido. Aqui, diga, rede social é minha. Eu uso do jeito que eu quero. Amém. E eu não interfiro nisso, tá?
A rede social é sua, você usa do jeito que você quiser. Se você quiser colocar a foto enfim, você coloca o que você quiser. Eu não estou nem aí. A minha parte é por isso que eu não entende? Ó, você pode ver, eu tenho que falar isso aqui. Sabe por quê? Vocês já repararam? Eu não olho status de ninguém. Você já viu alguma vez eu olhei algum status de alguém aqui? Sabe por quê que eu não olho? Sabe por quê? Porque eu sou pregador da palavra. Aí se eu olho, aí depois quando eu prego aqui, ele fala, ele só está pregando isso porque ele olhou lá. É por isso que agora você entende por que muitas vezes eu sou uma pessoa reservada, não estou sempre em canto ali, não estou dizendo que é errado eu estar em comunhão com os irmãos, não estou dizendo nada a ver disso, mas só que muitas vezes, sabe por que eu sou reservado? Porque eu sei que Deus me usa na ciência da palavra. Quantas pessoas chegaram aqui no culto e falaram, se o pastor, enfim, se tivesse a minha esposa no lugar lá e eu tivesse pregado, as irmãs falaram, a gente ia dizer que a missionária falou tudo para o pastor. Porque tudo que a gente conversou lá, a palavra revelou. Então é assim, meu querido, a palavra revela todas as coisas. Quantos podem dar um glória a Deus pelo poder da palavra de Deus? Então, use a tua comunicação. Deus tem que te dar a rede social, uma comunicação tremenda. Eu estou dizendo, você fala o que você quiser, irmão. Você gostou de algo que é interessante, edificante, tem cultura nisso? Oh, não tem nada de mal, tá? Eu não vejo, você quer colocar algo especial da família, tá com a família, não tenho nada contra isso, gente, mas eu estou dizendo, cuidado, não sei, porque tem muita coisa que eles jogam lá como lixo. Cuidado com aquilo que você está deixando vir como informação para a sua vida, porque por detrás disso tem poderes, tá certo? Agora vamos lá, parte B do versículo 21. E de todo nome que se nomeia. Então Jesus está exaltado acima de todo nome. Diga, Jesus está exaltado acima de todo nome. Preste atenção. Jesus Cristo está acima de todo nome, quer seja de pessoas, de instituições ou organizações. Preste atenção nisso. Olha o que está escrito em Gênesis capítulo 11, versículo 4. No começo, lembra? Veio o dilúvio, depois do dilúvio está tendo a reconstrução na terra, novamente. Olha o que acontece. Um homem chamado Nimrod, ele é um homem rebelde contra Deus. Ele se tornou um líder mundial, na época, daquele povo que existia na época. E olha o que eles começaram a fazer. E disseram, eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Preste atenção, qual que era a intenção? Nimrod era um líder mundial que estava querendo levantar uma torre, e para fazer o que com aquela torre? Dar o que para ela? Um nome. Nome aqui fala de uma organização, de uma instituição. E por que esse rebelde está querendo fazer isso? Sabe por quê? Porque Deus tinha falado para Noé, você multiplica, frutifica sobre a terra e se espalhe, enche a terra. Gênesis 9:1. Sabe o que ele falou? Ele falou, Deus falou para espalhar, para multiplicar. Não, a gente vai centralizar o poder aqui. Vamos fazer uma torre. Por quê? Por que essa torre tem que tocar no céu? Porque se vir um dilúvio de novo, não pega a gente. A mente deles. Vamos levantar uma torre que toque no céu. A hora que vir um dilúvio, a gente está salvo. Tá. Nenhum projeto que Deus não está vai dar certo. Vou falar de novo. Nenhum projeto que Deus não está, não dá certo. Aí o que aconteceu? Deus pegou e viu eles construindo lá a torre, edificando a torre, querendo colocar um líder mundial, uma organização mundial. Esse negócio aí de organização mundial é antigo, rapaz. Isso é antigo. Esse é o primeiro tipo do anticristo, do Nimrod. E aí, veja só, querem levantar um nome. E qual que é a intenção disso? Eles querem ter paz e salvação apartado de Deus. Deus olhou, vocês querem ter paz? Vocês querem ser salvos sem mim? Aí Deus deu uma olhada, o Pai, o Filho e o Espírito Santo diz assim, Gênesis, aí você lê, a partir do versículo 7, desçamos, versículo 6, desçamos e confundamos. Por quê?
Aí deram o nome de Babel, porque você sabe que Babel significa confusão, porque é isso, toda construção, edificação que Deus não está, só dá contenda. Só dá contenda, irmão, só dá confusão. Aí sabe o que aconteceu? Aleluia, Deus foi, se manifestou ali, naquele meio daquele povo, sabe por quê? Porque o nome de Jesus é o nome que está acima de todo nome. Não adianta, preste atenção, escute o que eu vou falar aqui. O nome de Jesus está acima de qualquer líder mundial, de qualquer instituição mundial. O nome de Jesus está acima de qualquer partido político. O nome de Jesus está acima de qualquer organização criminosa, do que placa denominacional. Porque tem gente que coloca assim, a placa denominacional. Sabe quem errou nisso? Um santo homem de Deus. E depois eu só estou falando porque ele se arrependeu. Davi Miranda, santo homem de Deus, Davi Miranda. E ele dizia, só a Deus e amor será salva. Aí Deus foi e deu uma revelação para ele. E de repente, ele está vendo um povo subir para o céu. E de repente ele está vendo, né, nomes, vários nomes, mas não tem ninguém com o nome Deus e amor lá. Ele falou, Senhor, aí Deus falou para ele, eu não salvo placa de denominação. Você colocou a placa da sua dominação maior do que o meu nome. Então veja, o nome que está sobre todo nome é o nome de Jesus. Tem gente que coloca a organização criminosa, que nem não tem um comando vermelho, PCC, sei lá, essa porcaria toda aí. Isso é um nome que dão, para quê? Vamos conquistar, vamos vencer. Vai nada, nenhuma instituição, nenhum líder mundial, nada, não vai chegar a lugar nenhum, porque o nome de Jesus está acima. Pega isso aqui, pelo amor de Deus, Atos 4:12, isso aqui é para quem te lê e dá glória a Deus, anima-te aí agora, olha lá, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos, só o nome de Jesus salva. Organização não salva ninguém, placa denominacional não salva ninguém, líder religioso não salva ninguém, líder mundial não salva ninguém, o nome de Jesus salva. Agora veja isso, Filipenses 2:5, dos 5 ao 11, está escrito assim, venha comigo na Bíblia, está escrito, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não supôs ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, e na forma de servo, e achado na semelhança humana, humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, e por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, se dobre todo o joelho na terra e todo o joelho debaixo da terra, e confesse que só Jesus Cristo é o Senhor. Arrupiou tudo aqui agora. Todo joelho no céu, ou seja, o arcanjo Miguel, o anjo Gabriel, os querubins, os serafins, todos os anjos se dobrarão, porque o joelho de toda a terra, todo ser humano, querendo ou não, vai se dobrar, todo partido vai se dobrar, toda instituição vai se dobrar, e que mais debaixo da terra, até Satanás e os demônios vão se dobrar e vão dizer: Jesus é o Senhor. Esse nome está acima da doença, esse nome está acima do problema, recebe da glória a Deus. Esse nome está acima da adversidade, esse nome está acima dessa tempestade, esse nome está acima, esse nome é maior. Aleluia. Clama pelo nome do Senhor. O que vai te salvar, o que vai te socorrer é o nome do Senhor. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
Nunca coloque nada e nem ninguém acima do nome do Senhor, que é o próprio Senhor. Jamais. Eu louvo a Deus pelos ministérios que Deus tem levantado na terra. Não sou nada contra isso, pelo amor de Deus. Nosso ministério mesmo é abençoadíssimo. Nosso líder é abençoadíssimo, enfim. Só que o nome de Jesus está acima de tudo. Eu não posso confundir as coisas, porque tem pessoa que coloca a organização maior do que o nome. Só o nome de Jesus salva, filho. Esse nome não só salva, por isso que Pedro chegou e falou: em nome de Jesus, o Nazareno levanta e anda. Esse nome é poderoso. Vamos lá para a parte final. Versículo 21, a parte C. Coloca aí. Aleluia. Vou ler todo o versículo. Então Jesus está acima de todo principado, poder, potestade, domínio e de todo nome que se nomeia. Agora vamos lá? Não só neste século, mas também no vindouro. A palavra aqui, século, significa período de tempo. Isto é, Cristo está incomparavelmente acima de que qualquer hierarquia das autoridades humanas ou espirituais, agora e por toda a eternidade. Então Jesus está acima, incomparavelmente, não tem nem comparação. Jesus está acima do que, presta atenção, existe um líder. Qual que é a cabeça dos demônios? Satanás. Aí ele comanda quem? Ele comanda os principados, e aí ele vai delegando autoridade. Aí ele vai lá dar autoridade, aí tem o domínio, aí tem os poderes. É assim que funciona. Só que o cabeça pensante é sempre ele. E ele que comanda. E aqui, para que fique nós de atenção, o reino das trevas é muito bem organizado, viu? Não pense que eles estão em desordem, não. Estão bem organizados. Só que, graças a Deus, que o nome, que o Senhor está acima do que todos eles. E ai de nós se não fosse isso, filho. O inimigo teria nos engolido vivo, disse o salmista. Mas o Senhor está acima. Aleluia. Dá só uma olhada para o irmão do lado, ele não fala nada não, que ele vai entender que Deus está dando descanso para ele, porque o Senhor está acima. E eu estou liberando essa palavra profética. O Senhor está acima. Ele está acima desse desemprego. Ele está acima dessa dificuldade dentro da tua casa. Ele está acima dessa enfermidade. Ele está acima dessa crise. Está acima. Está acima. Agora veja, não só Paulo fala para os crentes em Éfeso, ele não só está acima agora, como somente nesse século, mas no vindouro. O que é século? A palavra século, já falei, período de tempo, né? Agora veja o que está escrito em Apocalipse, encerrando, 1:8 de Apocalipse diz assim, ó: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o que era, o que é, o que há de vir, o todo. Aleluia. Quantos podem dar glória ao Todo-Poderoso? Escute. A palavra ali Todo-Poderoso, pega isso aqui. A palavra Todo-Poderoso significa governador de tudo, aquele que tem o controle sobre todas as coisas. Por que é que Jesus é o alfa e o ômega? Você sabe que o alfa é a primeira palavra do alfabeto grego e o ômega é a última. Ou seja, Deus, o nosso Senhor Jesus, é o Pai da eternidade. Da criação até a consumação, Ele é o Senhor sobre tudo. A Ele pertence a vitória e o domínio eterno sobre todas as coisas. Por que Ele é o alfa e o ômega? Ele começou, Ele vai concluir. Então isso me compete a profetizar na sua vida. A obra não ficará inacabada. O Deus que começou o projeto de salvação na tua vida, Lassara Barraia, e na tua casa, vai completar. Só quem crê que nesse ano tem salvação. Deixa eu ver quem acredita. Salvação. Tem salvação. Tem salvação, gente. Ó que lindo. Agora, olha que coisa tremenda. Alfa e ômega, por quê? Presta atenção. Um alfabeto é um meio engenhoso de armazenar e comunicar conhecimento. Por que a gente conhece essas coisas? Por causa das palavras. A formação das palavras não faz a gente conhecer e explicar as coisas?
Agora pega isso aqui, Cristo é o alfabeto supremo e soberano. Não há conhecimento fora do seu, né, do dele, de modo que não há fatores desconhecidos que possam sabotar o seu governo. Ninguém pode surpreender o nosso Deus. Ele detém todo o poder, todo o conhecimento. Aí agora, olha que coisa linda isso aqui, meu Deus do céu. É por isso que Ele é o dono da história, porque quem está escrevendo a história? Aleluia, aleluia, aleluia. Oh meu Deus, eu te amo, meu Senhor. Aleluia. Agora escute isso aqui. É por isso que quando Ele ressuscitou, olha como que Ele é lindo. Eu falei desde o começo, aqui na introdução. Oh meu Deus, quando Ele ressuscitou, olha como Ele é lindo. Ele ressuscita para quê? Para nos resgatar. E ainda para dizer, olha, eu quero que você caminhe comigo. Eu estou compartilhando daquilo, ó, eu venci, eu triunfei, eu estou acima de tudo, mas eu quero compartilhar com você. Eu quero que você faça parte do meu planejamento de salvação. Mateus 28, 18. Olha que lá está escrito assim, ó. E Jesus, depois de ter ressuscitado, apareceu dizendo: toda autoridade, algumas traduções colocam ali poder, mas é autoridade. Toda autoridade foi-me dada. Na onde? Olha lá. Toda autoridade. Então toda autoridade, por que ele fala toda autoridade? Porque ele já falou, eu sou todo poderoso. Então ele tem toda autoridade e todo poder. Presta atenção. Agora ele compartilha conosco da autoridade e do poder. Como? A autoridade está no nome de quem? De Cristo. Por que Jesus era a autoridade de Deus na terra? Porque ele foi enviado pelo Pai. E ele falou, eu sou representante aqui do Pai. E agora, aonde está a nossa autoridade? Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Aí alguém chega e fala, mas com que autoridade você está chegando aqui? Para acabar com essa obra das trevas? Com que autoridade você está aqui? Para acabar com essa boca de fumo, com essa incredulidade? Com que autoridade? Aí você chega, eu estou na autoridade do nome. Eu estou na autoridade do nome. Meu Deus. Quando você fala que está na autoridade do nome, aí já treme. Aí já treme. Aí alguém fala, mas você tem poder? A autoridade está no nome, e o poder está na presença do Espírito Santo. Por isso ele falou, não vos deixarei órfão, recebereis poder. Ah, pelo amor de Deus. Ah, meu Deus, que noite é essa? Taraxária. Diga bem forte. Primeiro, as irmãs vão dizer autoridade, os irmãos vão dizer poder. Vamos lá, eu fazer aqui as irmãs, eu fazer aqui os varões. Isso é profético, vamos lá. Para que eu te responde? Vai por todas as nações, batiza em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. E tem uma coisa, estarei convosco todos os dias até a consumação. Até a consumação. Jesus falou, até eu consumar a obra. Eu vou te dar 2 minutos para você levantar as mãos e adorar a Deus. Adore a Deus aí agora. Se você crer, você vai ser batizado com o Espírito Santo aí agora. Eu convido, eu estou cheio da palavra. A palavra está aqui operando. A palavra está aqui trabalhando. Recebe esse poder, recebe essa autoridade. O Senhor te enche agora. O Senhor te capacita agora. Abre a tua boca, receba. Você que não falava em línguas, pode falar pela primeira vez. Jesus te batiza.
Barakando que mentre calabante comanai, elebacala bande comanarachande cantene que esterca, alabacala bande comanai. Eu não sei qual é a luta que você enfrenta dentro da sua casa, eu não sei qual é o problema que você enfrenta no meio da tua parentela, da tua família, mas uma coisa eu sei: todo poder, toda autoridade, Cristo compartilhou com você. Agora a igreja vai e avança, avança. Avança. Eu vou louvar de novo o mesmo louvor. A igreja é o mesmo. Você vai dar esse louvor para Deus como se fosse o último.